Então, boa noite mais uma vez, Oxalá abençoe a todos. Vamos dar então aí a continuidade ao nosso plantão de dúvidas, né? Então, hoje a gente vai trabalhar o máximo possível aí dentro das questões do FCU, do Fluido Cósmico Universal. E assim, realmente é um conhecimento imprescindível para o médium, né? Para o ser humano de forma geral, mas enfim, para a gente que trabalha com energia, que trabalha com cura, que trabalha com essa interseção, né? A gente conhecer os corpos sutis que fazem parte da nossa integralidade como seres, né? Não como seres humanos, como seres espirituais. Então é muito importante. O fluido cósmico universal realmente é muito... Ele é imprescindível, né? No nosso conhecimento. Agora tem uma coisa também bem interessante. Ao mesmo tempo que ele é um ponto muito relevante para os nossos estudos, ele também é bem complexo. E eu me lembro bem que quando eu estava começando a ter contato com esses conceitos do fluido cósmico universal, e é interessante que esse conceito ele está disperso em várias obras do Espiritismo, né? André Luiz, Emmanuel, vários espíritos por meio de Chico Xavier e até outros médios, né? Por psicografia de outros médios. Então, assim, ele está muito disperso. E mesmo assim, ninguém fecha de forma limitada e definitiva. Porque, assim, é uma coisa que realmente está muito acima da nossa compreensão plena. Mas o que os espíritos já nos trouxeram, a gente tem condição de compreender e entender. E aí, assim, eu vou trazendo algumas anotações que eu fiz. E aí a gente vai conversando um pouquinho. Quem tiver alguma dúvida, me dá um sinalzinho aí. E a gente vai entrando nas dúvidas também, caso seja necessário. Então, primeira coisa que a gente tem que entender. Quando a gente falar do fluido cósmico universal, nos nossos estudos aqui nesse plantão de dúvida, a gente está falando dos conceitos espíritas. Então, foram conceitos trazidos por espíritos. Então, não é um conceito científico, ainda que as coisas já estejam se encontrando, né? Eu fui dar uma olhada também, em parte, assim, na internet, e já falam da matéria escura, já falam, acho que da partícula de Bóson, né? Bóson-Higgs, alguma coisa assim, não me lembro bem. Talvez o Tomás até saiba mais dessa área. Mas, enfim, que você vê que as coisas já convergindo para uma mesma direção. E é interessante quando a gente analisa, quando a gente estuda mais profundamente o Espiritismo, que muita coisa do que os Espíritos falaram há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, lá com Kardec, inclusive, já estava antecipando muito do que a ciência só viria a descobrir contemporaneamente, odiernamente, ou seja, nesses últimos anos agora. Então isso é muito interessante. A questão da pineal, que a gente conversou no outro plantão, né? Então, assim, falou-se da pineal nos livros espíritas há décadas atrás. E a ciência chegou a algumas conclusões sobre a pineal, a existência dela e a importância dela para o corpo humano há poucos anos atrás, talvez uma década ou duas aí. Enfim, então esses conceitos são espíritas, ainda que toque muito profundamente a ciência, porque o espiritismo, inclusive, é um dos princípios do espiritismo, que nem vá contra a ciência, como também não pode, muitas vezes, antecipar, né? Porque algumas coisas a gente mesmo tem que descobrir. Então, assim, eu vou tentar auxiliar vocês o máximo possível para elaborar esse conceito, mas é um conceito muito amplo, é um conceito muito profundo. Então, ou seja, com certeza, ao longo aí dos nossos trabalhos, dos nossos estudos, a gente vai cada vez entendendo melhor, e cada um vai tentando interiorizar da melhor forma possível esse conceito aí. Primeira coisa que a gente tem que começar, gente, o próprio Espiritismo fala que é o seguinte: existe Deus no topo dessa pirâmide, que na Umbanda nós chamamos de Olodumaré, e existe na base as duas criações de Deus, de Olodumaré, que é o espírito e a matéria. Aí a gente já começa raciocinando do seguinte ponto: ora, se existe Olodumaré, o Deus absoluto, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e depois dele só existe duas coisas que ele criou, que foi o espírito e a matéria, vocês concordam que o fluido cósmico universal ou é espírito ou é matéria? Está dentro desses dois pontos? Porque é tudo que ele criou. Aí a gente já vai jogar para a matéria. Fluido cósmico universal, ela é matéria. Mas é uma matéria tão sutil, tão eterizada, tão elementar, que a gente é incapaz de compreender. Ok? Então e aí a gente ainda fala mais, né? Vamos lá, ó.
a gente pode trazer alguns significados que a gente vai correlacionando. De energia, de luz, de prana. Eu acho que até lá no vídeo ela cita algumas dessas energias, ela vai exemplificando algumas dessas energias. Fala da energia interna, fala da energia externa, né? O que seria energia interna? Nosso próprio fluido vital, nosso próprio ectoplasma, nosso próprio pensamento, a bioenergia do nosso corpo, nosso magnetismo, tudo isso seria energia nesse conceito mais interno. É interessante a gente entender essa energia interna, porque tem muito mais a ver com a nossa mediunidade, o próprio processo de incorporação, de benzimento, o processo de intuição, o nosso magnetismo ao redor, ou seja, o consulente que se coloca à nossa frente, tudo isso tem muito a ver com essa energia interna, com a energia mais ligada ao ser encarnado e até aos desencarnados, mas nesse caso vamos falar de nós médios encarnados, né? E a outra energia externa se trataria mais da eletricidade, da própria energia nuclear, a própria gravidade, a gravidade como energia, a energia solar, a energia eólica e inclusive energias aí de aspectos astronômicos, né? Então vamos lá. Ó. Então a gente pode dividir, a gente tem o Olodumaré no topo, temos o espírito de um lado e a matéria do outro. Agora nós vamos focar na matéria a partir do fluido cósmico universal, do FCU, no seu estado etérico, que é o seu estado mais elementar e mais primordial, que é o que nós chamamos de imponderável. Então nas obras espíritas isso é muito, muito tratado, essa questão da imponderabilidade, que isso tange é o que a gente nem tem condições de conhecer, exatamente pela imponderabilidade em todos os aspectos, né? Já a matéria, já o segundo nível da gradação, ou seja, quando eu pego esse FCU, que é a matéria elementar, ou seja, é o princípio material, e aí a partir disso eu começo a fazer as modulações, as variações em frequências, e eu começo a dar forma e a manipular, ou seja, vamos até usar o termo alquimia divina aí, trazendo um pouquinho dessa parte do magismo da luz da Umbanda, então eu já começo a falar da matéria como a gente concebe ela. Então, que ela é ponderável, que ela pode ser vista, pode ser tocada, pode ser compreendida mais facilmente. Ainda que essa matéria esteja relacionada a outras dimensões. Então não se esqueça nunca, todas as dimensões manifestadas têm matéria. Só que elas são em gradações, em frequências absolutamente diferenciadas. E é aquilo que eu falei, se eu estou na dimensão, se eu estou aqui encarnado, para eu tocar na matéria do plano espiritual, eu tenho que usar o meu corpo perispiritual. Não tem outra forma. Mas tudo é matéria. Em cada dimensão, a matéria existe, só que vibrando na frequência daquela dimensão. E só se eu estiver naquela dimensão, seja por desdobramento, seja por projeção, eu vou conseguir ter contato com aquela matéria de lá. O que não acontece, como eu falei, só revisando, é que eu aqui vou tocar a matéria de uma outra dimensão. Assim como eu estando em outra dimensão, eu não posso tocar a matéria daqui. Exemplo, quando os espíritos querem tocar em algum objeto aqui desse plano, o que eles fazem? Eles conseguem condensar a energia, inclusive com o próprio ectoplasma do médium vivente, e ele capta esse ectoplasma, consegue se fazer palpável em algum nível, que seja a ponta do dedo para tocar no que esteja materializado do lado de cá. Senão ele não consegue. Entende? Ou seja, ele não burla a lei. Ele se utiliza de um princípio da própria lei que ele conhece, ele consegue manipular, e aí ele materializa alguma parte nele. Vocês lembram do filme Ghost? Quando o espírito fica tentando empurrar, jogar latinha, então, o que ele faz? Vocês percebem o nível de concentração que o espírito fica no filme? Aquilo ali é captando e alterando o próprio magnetismo dele espiritual, por assim dizer, e criando uma contraparte etérica mais densa para que entre em contato no mundo material mais denso e ali ele consiga tocar. E você pode ver que são lampejos assim de toque, ele não consegue se manter. Nem é dito que na verdade não tem para quê espíritos mais evoluídos estarem fazendo isso. Mas mesmo os processos de materialização, que não são tão comuns, mas existem ainda hoje, como Chico Xavier participou de tantos outros, e tantos outros grandes médicos participaram, realmente assim, eles falam do nível de dificuldade, do grau de disciplina dos médios que estão ali presentes, entendeu? Da asepsia do ar, do próprio campo magnético de todos os médios ali, e outra coisa, com a concussão dos espíritos
dirigindo os processos de materialização, senão não acontece, porque é de lá para cá. Né? Um médium não pode falar, eu vou materializar um espírito. Não, não pode. É o espírito que fala, eu vou me materializar, eu conheço as leis, eu vou trabalhar sobre essas leis e eu vou fazer uma alquimia aqui e vou por meio do ectoplasma de vocês. E o que é interessante, gente, a gente analisar, que eu vou falar até um pouquinho mais do FCU. O ectoplasma, ele tem uma similaridade com o FCU. Vocês vão entendendo o que eu estou falando. Não é assim em grau de existência, não. É nesse aspecto que eu vou explicar que vocês vão entender. Mas o ectoplasma é uma matéria, não é tão sutil quanto o nosso perispírito e não é tão densa quanto é o nosso corpo. Então ela fica entremeando a densidade do nosso corpo e a sutilidade do nosso perispírito. Então ela consegue agir junto à matéria. Por que eu estou falando isso? Vamos voltar para o FCU? Vocês entendem que o espírito ele não tem constituição material nenhuma, certo? O espírito ele não tem matéria nenhuma. Já a matéria que foi criada é exatamente uma criação de Olodumaré para que o espírito pudesse ter contato com os mundos transitórios e assim fazer sua evolução. Agora vamos pensar. Como se o espírito não tem matéria nenhuma, como ele tocaria nessa matéria? Ele precisaria de um veículo para fazer isso. Aí é onde entra o FCU como matéria elementar. Então o que a gente tem que entender? Que nem o FCU é espiritual, como também não é essa matéria como a gente já concebe ponderável. Então ela é uma substância intermediária. Não sei se vocês vão entender. Por isso que o espírito consegue se utilizar para poder alcançar a matéria mais densa. Vou trazer um outro exemplo e depois dou uma pausa aqui para vocês fazerem algumas perguntas, caso haja. Vou pegar um exemplo. Vocês lembram quando eu estava explicando que não tem como o nosso perispírito agir diretamente no nosso corpo? Que a gente precisa do duplo etérico? O que é o duplo etérico? É um molde corporal que ele não é tão denso quanto a matéria, mas também não é tão sutil como o perispírito. E ele serve exatamente de conexão entre o perispírito, que é mais sutil, e a matéria, que é mais densa. Tanto é que só quem tem duplo etérico é quem está encarnado. Quando a gente desencarna, esse duplo etérico ele é tirado, ele se dissolve, se dissipa. E depois, quando a gente for tratar dos mistérios dos orixás, eu vou explicar para vocês como é que isso é feito, qual é a linha do orixá, quais os orixás que compartilham esses mistérios. Assim, realmente é fantástico a gente compreender tudo isso. E o que acontece, inclusive em muitos livros espíritas, é dito que muitos magos e senhores das trevas, eles ficam aguardando as pessoas que não têm proteção espiritual e nem merecimento nenhum, fica esperando essas pessoas desencarnarem para pegar o fluido do duplo etérico, entende? Para captar o duplo etérico da pessoa. Por quê? Porque é a forma mais perfeita que existe deles conseguirem fazer, enfim, os magismos dele, mesmo que sejam das trevas aí, contra a lei, contra o amor, contra a luz, mas eles conseguem utilizar esse ectoplasma para atuar implantando chips, criando chips, entendeu? Aí é quando a gente fala de algumas magias negras que são feitas, muitas magias negras precisam desse fluido, entendeu? Que intermedia aí o perispírito e a carne. Assim, eles conseguem obsidiar e até alterar, atuar mais profundamente nos corpos das pessoas que estão encarnadas, que eles querem perseguir, que eles querem, enfim, atrapalhar a evolução e tudo mais. Então, Tomás estava perguntando se o duplo etérico é o ectoplasma. Não, eu vou até explicar. Boa pergunta, Tomás, para a gente diferenciar. O que acontece? O duplo etérico é uma energia, é um corpo energético, né, como eu falei, que fica nessa mediação aí de densidade. Mas ele é um duplo do meu corpo, só que eterizado. Então, assim, o nosso duplo etérico é exatamente igual ao nosso corpo. Só que por isso que é duplo etérico, ou seja, isso aqui é o meu corpo, ele é material e eu tenho um duplo desse meu corpo em nível etérico, que nem é tão espiritual como o perispírito, mas não é tão material. Qual a diferença? O ectoplasma ele já é gerado pelas nossas células mesmo, pelos nossos chakras, pelas nossas células. Então, quando a gente capta
seja o prana, seja as energias, quando a gente imprime nessas energias o nosso fluido nervoso, o nosso fluido vital, aí a gente transforma essa energia em ectoplasma, que seria o plasma da vida. É o plasma que mantém a vida e é o plasma que pode dar vida. Por isso até que a gente fala que então a gente pode dar vida para um espírito temporariamente quando ele se materializa com o nosso ectoplasma. Entende? Então ele volta à vida. É por isso que ele volta à vida assim, entre aspas, né, gente? Dentro desse processo de materialização aqui na matéria. Ele precisa de um veículo vivo para se fazer presente na matéria e se interrelacionar diretamente com a gente. Enquanto a gente não descobre uma forma de se comunicar, além da mediunidade, né, mas de forma mais clara com essa espiritualidade. Ok, Tomás? Então o duplo etérico realmente é esse duplo do meu corpo, só que em nível etérico. É uma energia que nem é tão sutil e nem é tão densa, para fazer essa conexão, para que o meu perispírito possa atuar no meu corpo material. Então a Aline perguntou aí essa comparação que eu fiz aí do fluido cósmico universal com o duplo etérico, na verdade, né? O ectoplasma é esse que eu só queria explicar porque essa diferença, mas eu falei no sentido seguinte, Aline, que o duplo etérico, do mesmo jeito que o duplo etérico ele serve de ligação do perispírito, que é muito sutil, com a carne que é muito densa, o fluido cósmico universal, como princípio de matéria elementar, ele serve de ligação entre o espírito, que é totalmente diáfano, para ter contato com o mundo da matéria mais densa. Entende? Então, o fluido cósmico universal, por comparação bem distante, ele faria esse papel. Porque senão, como é que do mesmo jeito que o nosso perispírito precisa de uma matéria mais densa um pouco do que ele, para poder atuar na matéria mais densa, o espírito, o nosso espírito, a nossa centelha espiritual, ela precisa de um fluido cósmico mais elementar para poder atuar no fluido cósmico já transformado em matéria ponderável. Entendeu? Então ele faz esse papel. Então vamos lá. Então, dividindo aí FCU, ele tem esses dois estados. Então a gente já pode dizer que o fluido cósmico universal, ele é matéria. Só que ele se divide em 2 graus aí, em duas gradações de matéria. A matéria mais elementar, mais primordial, ou seja, o princípio da matéria, até o princípio da energia, e depois, quando ele já é transformado, modulado, começa a dar forma às coisas, a constituição das coisas, aí a matéria é como a gente conhece, a ponderável. Aí eu fiz umas anotações aqui, ó. Então ele assume o grau de eterização, que é o princípio material mais elementar, ou a matéria cósmica primitiva, é mais sutil, quintessenciada, ela é indiferenciada, isso é muito importante, porque ela começa só a sofrer as diferenciações quando ela passa para a polarização dela de matéria, do estado de matéria mesmo. Não desse princípio elementar, mas já passa a ser matéria. Aí ela começa a ser diferenciada, dando as diversas formas, as diversas criações, enfim, as diversas gradações de frequências vibratórias. Então vamos lá, a eterização ela é volátil e é imponderável. Já a parte do FCU, que ele assume a matéria mesmo, aí vem as transformações e as modulações, já a energia coagulada, ou a gente pode também falar, os espíritos também falam em energia congelada, que na verdade o que é? A frequência vibratória dela é diminuída. Ou então também é energia condensada. Também se utiliza para falar dessa matéria que não é o FCU elementar, mas é mais próximo do FCU do que propriamente dessas matérias que a gente conhece mais densa. Aí, ó, eu peguei um trechozinho aqui. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, esse livro é maravilhoso, nós temos esse livro no Celuz, tá? Ele fala o seguinte: FCU, o fluido cósmico universal, é o plasma divino, o hausto do Criador ou a força nervosa do todo sábio. Gente, eu acho fantástico a capacidade de síntese desses espíritos muito evoluídos, sabe? A gente, assim, para falar de fluido cósmico universal, a gente tem que escrever várias páginas. Aí me chega um espírito, né, da estatura de
de André Luiz, com todo o estudo, todo o amparo que com certeza ele tem do lado de lá, e traz algumas frases assim que eu interpreto como chaves. Né? Então são chaves que você começa a ler essas chaves, você começa a compreender e você começa a saber utilizar essas chaves. E aí vem o interessante da gente entender o fluido cósmico universal, porque você imagina, quando a gente começa a entender esse princípio de eterização, de modulação, de frequência, de corpo astral, de corpo perispiritual, a gente começa a entender também a própria constituição astral das ervas, como a gente já falou no nosso Amaci. Então assim, a gente vai crescendo dentro desse conceito e a gente vai podendo manipular. E eu prefiro mais que manipular usar o termo realizar alquimia verdadeira, né? Então vamos lá. E ele fala isso. E é interessante também que os espíritos falam que o fluido cósmico universal a gente poderia ilustrar como se fosse se só existisse o mar, no nosso planeta só existisse o mar, então o fluido cósmico universal seria a água. Entende? Só para a gente entender que tudo o que existe está no fluido cósmico universal e dele é criado. Então nada está fora desse fluido. Por isso que fala que ele é o hausto do Criador e ele é o plasma divino. É onde tudo pode existir, é onde tudo pode ser criado, ou cocriado, ou modulado, ou transformado, né? Dentro daquela frase de Lavoisier que eu adoro, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então são essas transformações aí que vão acontecendo. Outra anotação. O que é interessante aí vocês registrarem, memorizarem? O FCU nem é espírito e nem é matéria ponderável. Ele fica entre esses dois pontos. Então é a matéria elementar, é o princípio material, ou até a gente poderia falar que é o princípio energético. Já que matéria é energia, né? Aí vamos lá. Outra coisa que eu acho interessante que eu anotei também. Eu posso dizer que o FCU é emanação de Deus, de Olodumaré? Isso aqui foi uma reflexão minha, com base em tudo que eu li e aí eu fui fazendo a conexão. Não, não é emanação divina. É uma criação divina, é diferente. Então por que eu digo que é diferente? Uma coisa é o que eu emano de mim. Uma coisa é o que eu crio com uma utilidade. Agora imagina o Olodumaré. Por quê? Aí eu volto de novo para aquele triângulo, aquela tríade superior. Olodumaré, Deus, o absoluto, espírito e matéria. FCU está dentro da matéria, foi uma criação. Então não é emanado de Deus, porque Deus não tem matéria. Entende? Isso. Deus não tem matéria. Ele criou matéria para que a gente pudesse conceber por meio da evolução, da tomada de consciência, tudo isso mais. Então, assim, é bem diferente. Então, jamais vamos falar que, então, a matéria é emanada de Deus. Emanada não, ele foi criada mesmo. Criada literalmente. Né? É o princípio elementar de todas as coisas. Espírito não é coisa, só para observar. Então, por que eu botei isso aqui? Se o FCU ele é o princípio elementar de todas as coisas, eu pergunto para vocês, o espírito ele é feito de FCU? Não. Não. Vamos voltar para o triângulo de novo. Deus criou duas coisas, o espírito e a matéria. FCU não está no campo da matéria? O espírito está à parte. O FCU é um instrumento que o espírito vai utilizar para poder evoluir, conceber tudo mais e começar a criar. Então, assim, eu fui refletindo sobre esses pontinhos que eu acho que isso vai ajudar a gente a elaborar melhor esse conceito com mais profundidade. Então, FCU é o princípio elementar de todas as coisas, mas não do espírito, porque espírito não é coisa. As coisas são criadas, as coisas fazem parte da matéria. O espírito está do outro lado. Ele é uma criação de Deus, mas não é matéria, ainda que atue sobre a matéria. O FCU que anima a matéria. Ele não é matéria ponderável, mas ele pode assumir a ponderabilidade da matéria, porque é ele que, inclusive, é modificado, modulado para dar essa ponderabilidade. Por isso, o FCU ele não tem as propriedades da matéria. Ele não tem as propriedades da matéria.
porque essa matéria é elementar. Mas a partir do momento que os orixás, as inteligências superiores começam a modular e criar matéria, aí o FCU vai ter sim a ponderabilidade, enfim, e todas as propriedades da matéria. Fazer uma comparação aqui bem interessante. Vocês já pararam para analisar que, de certa forma, a gente pode falar que a matéria ela é eterna? Antes eu me batia muito, mas se a gente for analisar bem profundamente, a gente fala assim, não, peraí, padrinho, espírito é eterno, mas matéria não. É uma forma de dizer, porque como os ciclos de materialização eles são eternos, ou seja, Olodumaré jamais deixa de criar, e ele cria desde sempre e nunca vai parar, ainda que exista a noite de Brahma, como a gente fala no hinduísmo, né? Que inclusive quando a gente for estudar orixá mais profundamente eu vou passar isso para vocês. Na verdade existe o Pralaya e o Manvantara, que seria o dia de Deus e a noite de Deus. Então essa noite de Deus seria esse momento em que tudo é recolhido e descansa. Nada está em movimento na criação, não existe manifestação. Mas esses ciclos eles acontecem. Lembram daquela lei hermética da correspondência? Assim embaixo como em cima, assim em cima como embaixo? Que esse plano nosso aqui ele tem uma correspondência com os planos superiores e divinos? Aqui não existe o dia, não existe a noite. Então esse mesmo recolhimento que a gente faz à noite, ou deveria fazer, então existe isso em nível cósmico, que é chamado de Pralaya. E o Manvantara é chamado do dia de Olodumaré, o dia de Deus absoluto. Então existem esses ciclos. O que acontece? Nunca Olodumaré parou de criar. O que acontece é que pra gente, na nossa limitação, das nossas percepções, quando um ciclo desse termina, pra gente, ou quando um ciclo desse começa, pra gente é o início da criação. Porque a gente não consegue conceber que outros ciclos já foram criados e já terminaram. Quer ver um exemplo? O nosso Oxalá, o nosso Cristo planetário. Eu pergunto para vocês, vocês acham que o nosso Cristo planetário, o nosso Pai Oxalá, ele evoluiu nesse ciclo que nós estamos? Não. Ele foi criado, ele evoluiu em outro dia de Olodumaré. E ele se tornou um espírito puro e supremo. E aí ele começou a criar. Quem que criou o nosso mundo? Oxalá. Já unificado com Olodumaré. Então a gente vai conversando muito mais sobre isso, vamos aprofundando, mas tenham essa noção de que isso acontece. Esse ciclo eterno de criação da matéria faz com que ela seja, de certa forma, eterna. E para a gente não confundir muito os conceitos, se não quiserem usar eterno, falando que a matéria é eterna, vamos dizer então que ela é permanente. Ela vai estar sempre existindo em algum nível, em algum grau, em algum ciclo de evolução. Ainda que tenha o período da noite ou do Pralaya. Mas a matéria jamais vai deixar de existir. Então, se ela jamais vai deixar de existir, ela é permanente. Então, de certa forma, entre aspas, a gente pode dizer que o mundo material ele tem a sua eternidade, o seu aspecto de eternidade. Não mesmo, porque cada mundo ele é transformado, ele nasce e ele morre, como tudo que faz parte da matéria. Mas novos mundos são criados, novos mundos morrem. Novos mundos são criados, novos mundos... Então, a matéria, ela é eterna. Ela tem uma propriedade de permanência, ou um aspecto de eternidade. A matéria. Os mundos não. Os seres humanos não. Os seres angelicais têm o caráter de eternidade. Os orixás têm caráter de eternidade. Eles são eternos mesmo, já alcançaram a eternidade. Então, assim, quando eu falei que os orixás, porque tem o orixá para nós da Umbanda, tá? Estamos falando da nossa Umbanda. Tem o orixá na concepção de vibração cósmica, ou emanação da divindade, ou criação, né, de Deus, ou tem o orixá no aspecto do espírito de alto grau de pureza e de inteligência superior, que hoje assume o papel dentro dessa linha desse orixá. Então, por exemplo, não existe só um Oxalá. Existem vários espíritos de extrema pureza e de absoluta inteligência, absoluta não, né, de superior inteligência, porque absoluta só Olodumaré, de superior inteligência que atuam nessas linhas dos orixás. E aí a gente fala, nós temos Cristos planetários, nós temos Cristos de sistemas, nós temos Cristos de galáxias e assim sucessivamente. E todos os Cristos atuam na vibração
de Oxalá. Todos os Cristos. Os que não são Cristos vão atuar em outras frequências aí. De Xangô, de Ogum, entendem? Nessas outras linhas que a gente conhece. Isso também depois nós vamos estudar quando a gente estiver trabalhando toda a mitologia dos orixás e a iniciação. Porque esse estudo é só para quem está na iniciação, gente. Isso não é discutido em nível de religiosidade. Isso é em grau iniciático. Então, assim, vocês concordam também que mesmo esses espíritos que hoje atuam nessas linhas de orixás, eles foram e deixaram de ser muitas coisas antes de ser o que eles são hoje? Então, assim, as personalidades deles lá atrás não existem mais. O que fazia parte da transitoriedade do plano mais material, do plano mais ilusório, vamos dizer assim, isso deixou de existir. O que é eternizado? O que é do plano da eternidade? A consciência, o espírito, a individualidade. Diga-se de passagem, nós ainda não podemos nos considerar seres individuais. Indivíduos, vocês sabiam? Que nós estamos no processo de individuação, nós estamos aprendendo a sermos nós mesmos. Ou seja, se ainda nós não somos nós mesmos, então nós não somos ainda um indivíduo. Nós estamos aprendendo, ensaiando a ser. E por que eu digo isso mais? Vamos pegar um pouquinho o livro dos médiuns, livro dos espíritos. Vós sois mais influenciado do que imagineis. Ou seja, a gente age mais por influência espiritual do que propriamente pela nossa capacidade mental e discernimento do nosso próprio juízo. Aí entra aquela história. Todos os seus pensamentos, a maioria dos seus pensamentos não são seus. Você capta pensamentos de outros seres, você capta do Akasha, você capta de outros espíritos, e outros espíritos também insuflam, te sugestionam, te influenciam. Então a gente nem sabe quem a gente é, a gente está nesse processo de individuação. No nosso livro Diálogo com a Luz sobre as Sombras fala muito sobre isso também, eu acho bem interessante. Aprendi muito nesses capítulos. Então, para a gente encerrar aqui, depois eu abro para a questão, caso vocês queiram. Então, FCU. Se a gente fosse fazer uma outra comparação, como aquela que eu fiz anteriormente do duplo etéreo, como o exemplo que o Diego deu, também dos estados da água, né, gasoso, líquido e tudo mais, a gente poderia fazer uma outra comparação, outra ilustração. O FCU, por comparação, ele seria o ar, pelo qual o som viaja. Então, assim, o som só viaja porque existe o FCU. Isso é um exemplo, gente. Por que eu estou falando um exemplo? Existe FCU no cosmos? No universo? Existe. E tem som no universo? Não. É uma comparação. É uma comparação. É aqui pra gente. Nós estamos partindo da nossa matéria. Então, do mesmo jeito que o som aqui na matéria precisa do ar para viajar, a gente poderia falar que o pensamento universal do espírito precisa do FCU para viajar em todo lugar. Então, o nosso pensamento, ele não viaja pelo ar, ele viaja pelo FCU. Lembra que eu falei para vocês que ninguém pode ir com um perispírito em Marte ou em outros planetas, mas a gente pode ir projetando mentalmente para lá? Porque o nosso corpo mental, ele viaja no FCU, e o FCU está em tudo. Entenderam a diferença? Outra curiosidade aqui, para a gente fechar esse conceito sobre FCU. Cada planeta, ele tem um FCU já no estado de matéria aí, já que é próprio dele. Lembra também que eu falei para vocês que vamos supor que a gente queira atuar em Marte ou em Júpiter, porque em todos os planetas existe vida. Agora, em dimensões diferentes das nossas. Então, se eu quisesse me materializar, ou se eu tivesse evolução para fazer isso, se fosse em Marte ou em Júpiter ou em Saturno, eu teria que captar o fluido cósmico universal daquele orbe, porque ele é diferenciado entre os orbes. Cada planeta tem o seu FCU já modulado, entende? Já específico, dentro das propriedades da matéria daquele planeta, inclusive de cada dimensão daquele planeta. Lembrando, por exemplo, se a gente for estudar um pouquinho aí de Yansan, os 9 céus de Yansan, ou os 9 rios de Yansan, eles falam dessas 9 dimensões que tem no nosso planeta Terra. Cada dimensão, o FCU, ele atua dentro de um grau de modulação de frequência e com as suas próprias propriedades.
Aí lembra que eu falei também dos elementais? Cada plano tem o seu elemental daquele plano específico. O elemental é o que dá vida a cada dimensão. É o que dá vida em cada plano. Então o que dá vida aqui nesse plano são os elementais aqui. O que dá vida no plano astral são os elementais do astral. O que dá vida no plano mental são os elementais do plano mental. Entendeu? E assim sucessivamente.